a questão das tendências em mobilidade em campo, né, a operação em campo, e tudo mais. E além disso, da questão da vertical, também a gente fala um pouquinho da tecnologia, o que tem acontecido de novo, o que a gente tem de inovação, né? Então a gente casar aí um pouco o negócio com a questão é, do uso tecnológico e com quais as soluções que a Zebra pode prover. Só vou pedir um minutinho de vocês para explicar aqui para vocês. Durante a live, vocês vão poder usar o chatzinho aí de vocês para ir colocando perguntas, que aí no final a gente vai responder. A gente vai escolher algumas perguntas, a gente vai responder e as outras a gente responde por e-mail. Tá? Então, qualquer assunto que vocês acharem interessante, vai no chat, coloca a pergunta lá, que no final a gente vai ler as perguntas de vocês para endereçar as dúvidas, tá bom? Essa nossa live aqui vai ter algo em torno de uns 40 minutos e no final a gente vai abrir aí para responder as perguntas de vocês, tá joia? Então, começando, pessoal, eu quero aqui passar um pouquinho para a agenda de vocês, tá? Então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre a Zebra, quem que é a Zebra, o que a gente faz. Vamos falar como o principal tendência desse mercado é a questão da migração do Android, né? E o Android como uma ferramenta de produtividade, não só apenas um sistema operacional. Então a gente vai falar de algumas características de ferramentas, questão de ciclo de vida, tudo mais. Teclados otimizados, que é uma coisa bem importante para quando a gente fala de operação em campo. Vamos ver também a parte de impressoras, mas não só a questão do equipamento, né, mas muito mais a questão de gestão do dispositivo, como que essa gestão pode trazer ganhos operacionais para toda, toda a produção, como que vocês podem utilizar as informações que a impressora pode prover como uma ferramenta de produtividade, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a RFD nessas operações de campo. Acho que é bem importante a gente ver que a tecnologia está hoje disponível, né? Temos vários casos de uso que a gente vai comentar aqui com vocês, e uma situação que a gente pensa assim, o FID é uma tecnologia que não está ao alcance, não tem as funcionalidades, não, hoje é muito pelo contrário, a gente tem visto um crescimento grande da tecnologia. E depois a gente entra para as perguntas e respostas, tá? Então, começando aqui a falar um pouquinho sobre a Zebra, né? Para quem não conhece a Zebra é uma empresa aí com mais de 50 anos no mercado de automação de captura de dados, né? O nosso foco é 100% automação em captura de dados. E durante esse tempo todo a Zebra foi se juntando, fazendo aquisições de empresas, então pode ser que vocês ouçam falar da Symbol, da Motorola, da Scion, né? Todas essas empresas hoje fazem parte da Zebra. A Zebra comprou todas essas empresas e hoje tem o portfólio mais completo do que a gente fala de mobilidade e captura de dados. Tá? Outro ponto importante é que a Zebra ela trabalha de uma forma verticalizada, né? Então a gente trabalha com as verticais. Quando a gente fala da mobilidade em campo, ela é uma vertical que a gente chama de vertical técnica, né? Por quê? Porque ela pode estar em qualquer uma dessas verticais aqui dentro, né? Onde o foco da operação da mobilidade em campo é a operação sem estar dentro da sua rede, né? Então vou usar uma interface celular para trabalhar dentro da minha operação, né, para trazer as operações externas para dentro da minha empresa. E aí a gente tem caso de uso de mobilidade em campo para o varejo, para transporte e logística, para manufatura, para saúde, para todas as operações que a gente fala de operação fora das quatro paredes. Né. Outro ponto importante, como o Guilherme bem fez a apresentação, né, da Animal, a Zebra é uma empresa que trabalha 100% através de canais, né, então a gente está sempre trabalhando com o suporte dos nossos canais, e a Zebra traz para eles toda a questão de treinamento, de certificação, a gente trabalha muito próximo aos nossos canais, para quê? Para a gente poder trazer para o cliente a qualidade Zebra junto com os serviços e a entrega dos nossos parceiros. Né? Outro ponto importante é a questão da Zebra ser uma empresa global. Né? Por que isso é importante? Porque garante para vocês que vejam qualquer solução da Zebra em qualquer lugar do mundo, ela é possível de ser trazida para o Brasil. Né? Então isso é bem importante. Legal, a gente viu na nossa matriz, na Europa, nos Estados Unidos, uma solução. Será que dá para a gente implementar aqui no Brasil? Dá sim, dá sim. A gente tem como fazer, trazer qualquer que seja
os produtos que vocês verem em qualquer lugar do mundo, o Zebra a gente consegue replicar aqui no Brasil. A Zebra não tem nenhuma restrição em relação a esse tipo de das nossas tecnologias. E mesmo acontece no contrário, né? Então, caso vocês tenham uma solução desenvolvida aqui no Brasil e queiram passar para operações de vocês em outros países, também é possível. Tá? Então, isso é importante, essa questão aí da gente atender de forma global os nossos clientes. Hoje a linha de produtos da Zebra, como eu mencionei para vocês, expandiu bastante, né? Então a gente teve uma expansão com as aquisições que a Zebra fez das empresas, e o nosso portfólio hoje está separado em 8 principais linhas de produto. Né? A parte das impressoras de código de base, foi onde a Zebra nasceu. Toda a parte de mobile computing, onde tem toda a questão de mobilidade, onde a gente vai falar muito de Android. Né? Aí contempla todos os nossos equipamentos, coletores de dados, os tablets, vestíveis. A gente tem uma divisão que a gente chama de Sensing Scanning, que é onde entra toda a parte de RFD e os leitores próprios de código de base. Temos uma divisão de localização para ambientes internos. Plataforma de dados, a gente vai falar muito das ferramentas de gestão da Zebra, né? Elas entram na parte de plataforma de dados, coletar as informações de um dispositivo para depois fazer uma análise. Toda a questão de softwares, né? Então hoje um equipamento Zebra ele é muito mais, a gente sempre fala assim, a divisão entre hardware e software 40-60, 60% de um equipamento hoje é software, onde a gente tem soluções de software agregadas a esse dispositivo, voltadas para os nossos clientes, para poder trazer ganho operacional, para a gente poder facilitar gerenciamento de dispositivo, né? Então a gente vai comentar sobre algumas dessas ferramentas. Toda a parte de serviço, né? Quando a gente fala de serviço, principalmente a parte de serviço de manutenção, serviços de gerenciamento, né? Então tudo isso a gente está trazendo dentro da camada de serviço. E por final, a parte de supplies. Hoje a Zebra, a gente vai mencionar alguns exemplos aqui para vocês, a gente trabalha assim com etiquetas, a gente trabalha com tags RFD, a gente tem algumas soluções especializadas da Zebra que podem trazer, resolver problemas para vocês. A gente vai comentar um caso interessante na questão de RFD, uma solução bem simples que a gente tem para identificação de ativo. Então, tudo isso com soluções dentro do nosso portfólio. Né? E aí, o que acontece, pessoal? Dentro dessa linha de ser uma empresa 100% voltada ao mercado de automação, captura de dados e mobilidade, trabalhar através de verticalização, utilizar toda a nossa rede de parceiros, a Zebra hoje ela é número 1 em toda a linha de produto que ela trabalha. Né? Então, todos os produtos que a gente oferta hoje, a gente é número 1 no mundo todo, e o interessante é que a gente é número 1 de uma forma bem destacada, que a gente é número 1 globalmente e em toda a região também, em todas as regiões. Então isso é importante. Quando a gente traz isso para o cliente, trazer para vocês a garantia da escolha de um produto que vai trazer os benefícios que a gente se propõe a entregar. Tá? Feito esse breve resumo sobre a Zebra, o nosso foco agora vai ser o quê? Eu vou falar para vocês sobre tendências da mobilidade em campo, e de uma forma bem geral, tá? Então é legal que esse é um estudo que a Zebra fez no mundo todo, onde a gente levantou informações da América do Norte, América Latina, toda a questão Europa, Ásia, né? Com um foco nas operações de mobilidade em campo. Então aqui vai ter informações sobre entrega do varejo, sobre a questão das utilities, sobre a questão das empresas de transporte e logística, é uma visão geral sobre aplicações que ocorrem no campo. Tá? Então a gente vai fazer essa introduçãozinha, só para a gente ver qual que foi a visão que os clientes passaram para a gente da mobilidade em campo. Né? Então, a primeira questão, a gente tem 3 principais tendências aí que estão acontecendo para esse tipo de operação. Né? A primeira é o quê? A expectativa do cliente tem aumentado. A gente tem visto aí o aumento da questão da consulta e-commerce, da compra através da internet. Então, como que isso está movendo essa questão da mobilidade em campo? Outra questão é que as empresas estão olhando de como eu faço para substituir os processos manuais na ponta. Né? E aí o investimento em mobilidade,
ele é muito forte, né? A gente vai ver um conceito que essa pesquisa mostrou para a gente, que é o que a gente chama de mobility first. O que isso quer dizer? Que as empresas hoje têm a mobilidade como a principal ferramenta de trabalho. Né? Por quê? Porque cada vez mais eu vou ter o meu técnico trabalhando em campo, então em vez de ele ter que voltar para fazer relatório, por que esse relatório não é feito no mesmo dispositivo móvel? Né? E com isso vem o terceiro ponto, né? Que é o aumento de novas tecnologias. Aí a gente pode colocar sensores, a questão do RFD mesmo, a questão de IoT e também as novas tecnologias de comunicação, o 5G que tem chegando aí, que vai abrir possibilidades de novas soluções. Né? Então, essas são as três principais tendências que a gente tem visto. E como a gente vai entrar um pouquinho nessas tendências para a gente entender o que isso vai fazer, vai mudar na expectativa e na minha preparação para a minha força de trabalho que está em campo. Né? Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está buscando alguns objetivos, né, alguns pontos de trabalho. O primeiro, elencado pelos participantes da pesquisa, foi aumento de eficiência do trabalhador. Mencionei para vocês, se eu estou com o meu trabalhador em campo e ele faz um serviço de manutenção, ele faz um serviço de instalação, ele faz toda a parte de acompanhamento, por que eu não aumento essa carga de mobilidade para ele, para relatório, para acesso a sistema, para comunicação, num único dispositivo, eliminando problemas de deslocamento, eliminando a questão de papel que ele tem que preencher, tudo isso de uma forma digital. Outro ponto importante, né? Satisfação de parceiros e clientes, né? Quando eu falo de mobilidade, pessoal, eu estou transformando toda a minha operação em uma operação em tempo real. Né? Então, eu posso falar da questão de um serviço interno, de uma prestação de um serviço para o cliente, redução de tempo do SLA, redução do tempo de entrega, tudo isso ligado à parte de satisfação. Melhorar a curacidade da minha informação. Então, é o outro ponto importante. Como que eu faço quando eu estou falando de uma operação móvel, e aí eu trago o tempo real para a mesa, eu aumento minha curacidade. Então, eu não tenho que esperar informações serem processadas, tudo isso que está acontecendo em tempo real, então eu melhoro a minha curacidade. E o final, o aumento da receita. Né? Então, se eu estou com uma operação que acontece em tempo real, o meu faturamento pode ser feito em tempo real. Então, a gente tem toda a questão, quando a gente fala de mobilidade, não só da parte de dispositivo, mas também de impressão. Então, eu quero fazer um faturamento em tempo real, quero gerar uma DANF, tudo isso eu posso suportar dentro da operação como um desejo que a mobilidade pode me trazer. Né? Então, aqui são os 4 principais que foram definidos, foram votados dentro da pesquisa que a gente fez com os nossos clientes. Aí, voltando um pouco em relação às tendências, né, que a gente detalhou, vamos dar uma entrada em cada uma delas. A tendência 1 era o quê? Expectativa de desempenho e conveniência crescentes. Né? O uso de dispositivos móveis no meio corporativo tende a aumentar 50% nos próximos 4 anos. E aí a gente tem visto alguns aceleradores disso. A pandemia que está acontecendo agora mostra isso. Né? Então, se você não tiver dispositivo móvel, a sua força de trabalho pode ser impactada por uma pandemia. É um exemplo que é difícil da gente pensar e aconteceu. Né? Então, se todo mundo já tivesse essa questão de mobilidade, já tivesse a questão de operação com mobilidade, facilitaria. E aí vem a demanda por isso, né? Então a demanda vem desde a questão de serviços de entrega, a questão de prestação de serviço, né? Então como que eu posso fazer uma prestação de serviço mais otimizada, uma questão de coleta de informação mais segura, tudo isso entra nessa questão, né? A expectativa do cliente, de acordo do cliente, do usuário, do parceiro, na expectativa de ter uma conveniência de atendimento, né? E a mobilidade como ferramenta para isso. A segunda tendência é a questão do substituir o papel em campo. Né? Então, isso é cada vez mais a gente vai ver a eliminação de apontamentos manuais. A gente tem
uma diretriz do quê? Porque a questão do apontamento manual não é só a facilidade de entrada de dados, né? É eu ter as informações em tempo real para tomar uma decisão. E quando a gente fala dessa tendência, as operações de mobilidade em campo, elas são, vamos dizer assim, é, os líderes na implementação dessa tecnologia de campo, porque é a operação que vive desse meio, né? E aí, esse conceito que a gente está falando aqui, que a gente fala de mobilidade primeiro, né, que é o Mobility First, ele tende a mostrar que empresas que investem na mobilidade como a primeira ferramenta de trabalho tendem a serem líderes nos setores dela, tendem a ter umas vantagens competitivas em relação às empresas que não priorizam a questão da mobilidade. E aí, quando a gente fala nisso, o investimento em mobilidade é prioridade hoje. Então, a gente está vendo aqui, ó, esse gráfico mostra de uma forma bem interessante dois cenários. Quando a gente fala de empresas que consideram a sua operação mobility first, né, que a mobilidade é a principal ferramenta, o quanto que eles vão investir em implantação de dispositivos móveis nos próximos 4 anos. Né? Então a gente está falando aqui de um crescimento, dobrando o número de operações com dispositivos móveis. Né? E um outro dado bem interessante, pessoal, é o que? Decisões operacionais impulsionadas por mobilidade. Então, hoje em dia, numa empresa que tem o foco em mobilidade, 47% das decisões operacionais são baseadas em dados que vêm da operação de campo, né, que vem da operação digital de campo, que isso é bem interessante. Né? Então, uma informação de venda, uma informação de um serviço executado, tudo isso em tempo real é abastecido para operação para decisões dentro da operação. Tá? Outra questão que é interessante é a diversificação de tecnologias que a gente tem hoje envolvida dentro desse cenário. Né? Então, quando eu vou falar da questão de mobilidade, eu vou ter a questão dos dispositivos móveis. Né? A gente tem visto uma crescente adição de tablets robustos, porque o tablet é como uma opção aos dispositivos móveis, devido ao tamanho de tela. Né? Então, com uma tela maior, eu posso ter mais casos de uso num único dispositivo. Mas a mobilidade, ela não só traz o investimento nos endpoints, né, nos dispositivos, mas também toda a parte de infraestrutura. Então, a gente vai falar de computação em nuvem, vamos falar de segurança digital e a questão da gestão da mobilidade, que é muito importante. Né? Quando eu falo hoje que eu tenho uma força de trabalho móvel, com mais de 10 mil dispositivos em campo, eu tenho que ter uma ferramenta para gerenciar a entrega, para gerenciar toda a parte de suporte, para monitorar o que está acontecendo, e tem que ter ferramentas que permitam a gente fazer esse tipo de monitoramento. Né? Então, isso aqui é um cenário mais expandido do que a gente vê na questão só da tecnologia móvel. E outra coisa, outro ponto focal é a questão do TCO. Hoje as empresas, as principais líderes no uso de tecnologias móveis, elas, quando vão tomar a decisão do investimento, elas vão se basear no TCO. Por qual razão? Né? O custo do investimento. Por quê? Porque a gente está falando de várias diretrizes, né? Como custo de reposição de equipamento, desenvolvimento de aplicações, gerenciamento e suporte, quebra e reparo, robustez e durabilidade. Então, são itens que eu tenho que colocar na conta quando eu vou fazer a decisão por um dispositivo móvel. Né? A gente tem vários casos de clientes que não utilizam essa análise do TCO inicialmente, e quando vão fazer a parte de aquisição, partem para um produto consumer que não consegue atender essas necessidades que são críticas dentro da sua operação, né? Não consegue trazer para vocês a operacionalidade que é necessária dentro de uma demanda de alta capacidade, né? Então a gente tem essa questão aí do TCO bem forte aí dentro dos clientes. Né? E a terceira tendência está muito ligada às novas tecnologias. Né? Então, quando a gente fala das novas tecnologias, eu vou falar não só
de mobilidade, mas eu vou falar de RFD, vamos falar de sensoriamento, vai falar de blockchain, vamos falar de realidade aumentada, né? Então, são novas tecnologias que elas vão trabalhar em conjunto com as tecnologias de mobilidade, para que seja possível você tirar mais benefício, você ter mais casos de uso. Então, a gente tem mais demanda, novas aplicações dentro dessa operação, né? Que é o quê? Que é o que essas tecnologias vão proporcionar. Então, a gente vai ter a questão novos fluxos de trabalho. Então, vamos dar como exemplo a questão de gestão de ativos, né? Então, como que eu faço para otimizar minha gestão de ativos em campo? Eu tenho mobilidade, mas eu tenho o problema de fazer a parte de inventário. Então, tecnologias que venham e facilitem essa solução. Então, a gente vai falar de RFD, vamos falar de BLE, vamos falar de N tecnologias que, em conjunto com a mobilidade, vão gerar novos casos de uso, novos fluxos. Novas aplicações de desenvolvimento, novas aplicações de comunicação. Então, transformar os dispositivos cada vez mais. Eu tenho um único dispositivo para fazer todas as operações em campo. Então, ele não precisa mais um notebook, mais um telefone, mais um coletor de dados. Ele vai ter um único equipamento que vai fazer as 3 operações para ele. Tá? Então, essas novas tecnologias vêm com esse intuito de juntar todos as necessidades das operações em campo numa única solução. Tá? Então, pessoal, a gente fez aqui com vocês um exemplo, né, de quem que é a Zebra, né, do que a gente fez. Falamos um pouco das tendências das operações em campo, que a gente tem visto, as tendências tecnológicas, e agora a gente vai fazer o seguinte, legal, tá? Então a gente viu a Zebra e vimos a operação em campo. O que a Zebra consegue entregar para a gente, trazer para vocês, de soluções que estão ligadas à mobilidade em campo, né? Quais dessas soluções da Zebra vão ajudar vocês a direcionar dentro dessas 3 tendências que a gente apresentou, um caminho melhor para trazer novas tecnologias, para a questão de gerenciamento, tudo mais, né? Então aí a gente começa aqui pelo para onde vamos, né? Qual que é o intuito da nossa tecnologia, né? O que a Zebra tem de soluções para isso, né? Então a primeira questão que a gente vai trazer para vocês, a gente tem investido muito em interconectividade entre dispositivos, conceito de dispositivo inteligente, muita coisa baseada em software, algumas tendências como soluções vestíveis, óculos de realidade aumentada, soluções de realidade aumentada propriamente dito. Então, tudo isso vem em conjunto com as nossas soluções, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre qual que é o caminho da Zebra na operação em campo que pode trazer grandes benefícios para vocês, né? Então, a primeira questão que a gente vai falar é da migração Android, né? Então, a Zebra vem investindo em Android há mais de 7 anos aí, mais de 7 anos. Não, já estamos aí 9 anos de investimento, né? 2011, quando a gente começou. E qual que foi o nosso intuito, né? A gente precisava de um sistema operacional que substituísse o sistema operacional Windows Mobile, Windows CE, que era a plataforma de mobilidade empresarial naquele momento, de uma forma que pudesse tirar proveito dos benefícios do Android, da questão de facilidade de uso, personalização, custo, mas também atendesse às exigências de um mundo enterprise, que é a questão de segurança, questão de gerenciamento, a questão de gestão de ciclo de vida, que é muito importante, né? Quando a gente fala de Android, a gente sempre fica com o temor da questão de cada dia, cada ano sai uma versão nova de Android, e aí eu tenho celulares que são descontinuados, saem novos produtos. Quando a gente fala do mundo enterprise, é outra visão, né? Eu falo de um investimento, aí a gente volta a falar do TCO, né? Mas o investimento que uma companhia faz é de 3, 5 ou 8 anos. E aí, como que essa plataforma de sistema operacional que está voltado ao mundo consumer pode atender uma necessidade empresarial, né? E para isso, pensando nisso, a Zebra criou o que a gente chama de tecnologia Emacs, que é uma camada dentro do Android que permite que nós consigamos entregar dentro do Android todos os requisitos empresariais. Então,
ciclo de vida longo para o sistema operacional, é possível. Gerenciamento, é possível. Questão de controle de acesso do dispositivo, possível. Tudo isso é possível dentro do nosso sistema operacional. Então, são ferramentas que a Zebra coloca dentro do equipamento, fazem parte do equipamento, que permitem você fazer esse tipo de gestão. E esse conjunto de ferramentas que a gente criou, a gente chama de Zebra Mobility DNA. Eu vou comentar sobre algumas aplicações da Zebra que a gente tem hoje na nossa linha de produto. Todas elas fazem parte desse conjunto de ferramentas que a gente chama de Zebra Mobility DNA. Só para vocês terem como, no histórico do tempo, os nossos investimentos, cada uma desses ícones, pessoal, é uma solução da Zebra dentro do Mobility DNA, baseada na nossa linha de equipamentos Android. Então, a gente vai ter browsers voltados para aplicação empresarial. Sempre que a gente fala de uma solução browser, os nossos clientes ficam bem preocupados, porque quando eu tenho que acessar uma solução via browser, eu dou muita liberdade para o operador. Esse é um dos motivos que a maior parte dos bancos, questão de segurança, de acesso, eliminou o acesso mobile via site e direciona muito mais o atendimento a aplicações desenvolvidas, propriamente dito. Esse browser que a Zebra tem permite vocês usarem mesmo uma aplicação web como se fosse um aplicativo. Então ele faz essa conversão. A gente tem ferramentas de bloqueio de dispositivo, ferramentas de instalação automatizada. Então imagina você que vai fazer um deploy de 400 dispositivos em campo. Como que você faz para configurar cada um deles? Se for um dispositivo consumer, você tem que configurar um por um para mandar para a sua operação. A Zebra tem ferramentas que permitem você ler um código de base e ela configura automaticamente. Mesmo que você tenha um MDM, a gente consegue fazer o acionamento do MDM através dessa ferramenta. Então, são N aplicações. A maior parte delas está disponível sem custo para o cliente, isso é bem importante. Eu vou mencionar algumas aqui. E o que elas... qual que é o foco quando a gente cria esse tipo de aplicação? É aumentar o valor agregado do equipamento. É que você tenha um equipamento que permita você fazer uso dele durante todo o tempo da vida útil do equipamento, do equipamento, tirando os maiores benefícios. Então, cada uma delas vai se adequar a algum caso de uso que a gente já tenha vivenciado aí. Dentre todas elas que estão dentro desse guarda-chuva que eu mostrei para vocês ali, a mais importante, e a que a gente reforça principalmente para operações em campo, para a questão da parte de segurança, é o que a gente chama de Lifeguard. O Lifeguard, pessoal, ele foi a solução que a Zebra criou, que permite hoje que a gente mantenha um sistema operacional dentro de uma linha de equipamentos robustos, que vão durar aí de 8 a 10 anos em operação, que a gente consiga garantir para esses equipamentos que toda a parte de atualização de sistema operacional referente à segurança e referente à atualização de correção de problemas seja executada mesmo que o sistema operacional tenha sido descontinuado pelo Google. Então a Zebra tem hoje um contrato com o Google que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer a migração dessas correções. O Google hoje ele dá um suporte para os clientes de 3 anos. Acabaram esses 3 anos, ele descontinua o sistema operacional, descontinua toda a parte de segurança e atualização e correções. Então, por quê? Porque o foco do Google hoje é muito mais um ambiente consumer, voltado à troca de dispositivos, à renovação de equipamentos. Quando eu falo de um equipamento enterprise para uma operação de campo, de coleta, de billing, eu estou falando de um equipamento que vai ficar em campo aí seus 5 a 10 anos com tranquilidade, E eu tenho que manter esse sistema operacional atualizado. Então, o que a Zebra, como a Zebra faz isso? A gente tem uma equipe que ela faz o que a gente fala de conversão de correção. Então, o Google lançou uma correção para a última versão do Android, mas o seu equipamento está numa versão, 2 versões anteriores. Se aquela correção que ele lançou impactar na sua versão, a Zebra vai corrigir e vai lançar para uma atualização dentro para o seu produto. Então, isso aí garante que a gente acompanhe a vida física do equipamento. Então, os nossos equipamentos são preparados para esses ciclos longos e a gente consegue fazer a mesma coisa dentro do sistema operacional. Isso é bem importante. E outra coisa que a gente traz dentro da questão da atualização do sistema operacional
é a questão de você poder fazer essa atualização de acordo com a sua demanda. Novamente, a gente não conecta os dispositivos em servidores abertos para atualização automatizada, como acontece com o celular. Né? Toda a parte de automação de atualização de sistema operacional é feita pelos gestores. Então, tem toda uma ferramenta de controle para quê? Para você definir quando você vai atualizar, de que forma você vai atualizar e qual que é o melhor período para fazer essa atualização. Então, essa composição entre as gestões das versões mais as ferramentas de atualização trazem o que a gente chama do ecossistema LifeGuard para Android. Né? Outra ferramenta que a Zebra desenvolveu durante esse tempo e tem sido um grande diferencial para a gente são aproveitar que hoje um dispositivo móvel tem uma alta capacidade de processamento e utilizar ele para outras funcionalidades. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma plataforma que chama Workforce Connect, que permite você transformar um dispositivo Zebra, que basicamente seria um computador, em um dispositivo de comunicação. Né? E a gente tem algumas variáveis dessa solução, mas vou dar um exemplo para vocês do PTT Pro. Ele é uma ferramenta de comunicação por voz, com rádio push to talk, usando rede de dados. Então, imagina que você tenha somente um plano de dados para a sua força de trabalho, que está fazendo a parte de manutenção, a parte de inventário, a parte de billing, e você queria usar voz em cima disso. A Zebra tem uma solução de voz que funciona em cima dessa ferramenta. Né? Além de voz, ela pode usar mensagem de texto, fotos, né? E aí sempre vem aquela questão, então funciona como um WhatsApp, como um Telegram? Sim, né? Só que de forma segura. Você nunca vai ter os seus dados expostos em uma rede social, você nunca vai ter essa informação sendo compartilhada com o concorrente, você não vai ter... E a outra questão que a gente tem é sem o impacto na produtividade do operador. Né? Quando eu libero uma ferramenta como o WhatsApp, como o Telegram, como ferramenta corporativa para as operações de campo, eu tenho um problema muito grave de produtividade, porque o mesmo grupo que ele usa para comunicar internamente, ele vai usar para falar com a família, para falar com os amigos. Né? Então, essa ferramenta ela é totalmente segura, criptografada, de ponta a ponta, com servidores dedicados, só pode entrar no grupo pessoas liberadas pelo gerenciador do grupo, tá? E os grupos são criados de forma centralizada e depois distribuídos para os dispositivos. Né? Além disso, essa ferramenta permite que vocês localizem o dispositivo, integrem isso com rota, tá? E aí volta aquele caso que eu estava mencionando, é a solução de unificação de uma única plataforma para fazer todas as funcionalidades. Ele vai ser o computador, ele vai ser o telefone celular, ele vai ser o rádio comunicador, ele pode até ter um cliente para fazer uma chamada VoIP, né? Então, tudo isso a gente consegue contemplar dentro do Workforce Connect. Então, a gente está trazendo o quê? Uma ferramenta que vai trazer mais funcionalidades em cima do dispositivo Zebra. Teclados inteligentes, isso é uma coisa que a gente, com o tempo, a gente foi avaliando, entendendo e traduzindo isso para o nosso mundo, né? Quando a gente fala da parte de campo, a gente tinha muito ainda requisições de clientes, né? Hoje isso caiu bastante para teclados físicos, né? Então, os teclados físicos, por quê? Porque a gente tinha o aprendizado do passado de usar os dispositivos Windows Mobile com teclados físicos, e quando a gente migrou isso para Android e para telas capacitivas, é importante a gente dizer isso, que a tela capacitiva, que é a tela do seu smartphone hoje, seja Android, seja iOS, ele vai ter uma tela que é muito mais sensível a toque, muito mais fácil de digitar, do que as telas resistivas que a gente tinha no mundo Windows Mobile. Né? Então, um dos pontos do teclado físico não era só facilitar a digitação, era porque a tela tinha uma performance pior. Né? E aí a gente entrou nessa questão, então a Zebra hoje investe muito em equipamentos que a gente chama de All Touch, que ele não tem teclado físico, e muitos dos clientes trouxeram para a gente, mas a gente tem alguns desafios, como tamanho de tela, tamanho de teclado, o teclado padrão do Android, ele não é otimizado para digitações em campo, ele tem teclas pequenas, a gente não consegue alterar isso. Pensando nisso, a Zebra desenvolveu um conceito de teclados inteligentes, que são teclados que você pode customizar. E o que é interessante, pessoal? Pode ser customizado para aplicações que já existem.
né? Então esse teclado faz parte do sistema operacional da Zebra. E aí você consegue ter um teclado customizado de acordo com a sua aplicação, né? Se você desenvolve a sua própria aplicação, você consegue customizar esses teclados tela a tela. A cada tela você pode escolher um tipo, né? Mas quando a gente pega aplicações já desenvolvidas, eu posso criar, eu preciso de um teclado que o foco dele é numérico, eu preciso de um teclado que tenha as teclas funcionais, tudo isso é possível. Essa solução a gente chama de Enterprise Keyboard, e nada melhor do que a gente falar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Onde essa ferramenta está funcionando. Então vocês vão ver que o teclado está desenhado por ela, tá? Como vocês viram nesse vídeo, pessoal, além de eu conseguir alterar a cor do teclado, eu consigo trabalhar o que a gente chama de teclados transparentes, que são teclados que você pode pegar a tela inteira com funções dedicadas à sua aplicação, tá? Então, é uma ferramenta extremamente produtiva. A gente chega a trazer ganhos de produtividade com teclados customizados de 60%, 70% do que ele tinha com um teclado físico. Por qual razão? Porque eu consigo customizar pré-respostas. Então, eu não mostro, nesse vídeo não apareceu isso, mas eu posso ter uma tecla que ela tenha já respostas pré-definidas. Então, a gente elimina muito dessa questão. E o outro ponto importante, quando a gente fala do teclado no display, é que o índice de manutenção em equipamentos que possuem teclado virtual, ele é muito inferior ao índice de manutenção dos equipamentos com teclado físico, por um motivo específico. O teclado, ele está entre os principais índices de falha de um dispositivo. Como eu elimino isso num dispositivo que não tem teclado, ele reduz muito o índice de manutenção do dispositivo, tá? E aí, pessoal, a gente então deu uma olhada em algumas ferramentas de software. Agora eu vou mencionar para vocês assim alguns dispositivos da Zebra que suportam essas ferramentas de software que a gente apresentou, né? Então hoje o nosso líder na parte de mobilidade de campo empresarial é a família TC57. Né? Esse é um produto de alta performance de processamento, várias soluções de hardware, mas o mais interessante é que ele possui acesso a todas aquelas ferramentas de software que eu mencionei para vocês, né? Então, equipamento de alta capacidade de operação em campo, com diversas features que colocam ele hoje como o líder global em field operation, né? Em todas as operações de campo, né? E aí, quando a gente está mencionando a questão da tela, que eu falei para vocês da relação do teclado, as telas dos nossos dispositivos, elas são desenhadas de forma a otimizarem o trabalho em campo. Então, elas vão funcionar com a tela do dispositivo molhada, suportam operação multitoque e também a questão de brilho de tela. A gente trabalha sempre com displays com alto índice de brilho. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando o operador está em campo, ele consegue ver a tela, não importa qual que seja o nível de iluminação solar. Então isso é muito importante quando eu falo de telas acima de 500 nits, que é uma medida de brilho de tela, ela coloca o dispositivo de uma forma que ele permita o uso, qualquer que seja a iluminação externa. Então isso é muito importante quando a gente traz para a questão da parte de campo. E a outra ponto importante é a resistência do equipamento, né? Quando a gente fala de uma operação em campo, a resistência do dispositivo, ela é muito importante, por quê? Porque não é quando a gente fala da resistente, ela não está ligada apenas ao custo do equipamento quebrar e você trocar ele. Nós estamos falando de um equipamento que não vai parar a sua operação. Então, imagina
uma equipe de campo que está fazendo inventário, toda a parte de mobilidade, e o dispositivo para de funcionar porque ele caiu no chão, né? O que isso vai te trazer? Não é que vai trazer o custo do equipamento, ele vai trazer toda a questão operacional que você perdeu a parte de serviço, é toda a questão de troca que você tem que trazer o dispositivo, então tem todo um custo em volta disso que demanda que em operações de campo o equipamento seja resistente para atender essa necessidade, né? E o TC50, a família 57, ela traz esses requisitos, né, para garantir para vocês que a operação em campo vai ser cumprida. Outro ponto que eu mencionei para vocês é a questão dos tablets, né? Então, tem aumentado muito a demanda por tablets e a Zebra tem um portfólio bem extenso de soluções de tablet. E aí, nesse caso, a gente vai falar de Android e Windows, tá? E também de interfaces celular. Então, hoje a gente tem soluções com tablets que permitem vocês acessarem redes celulares, né? Então, e aí o que a Zebra fez, que é bem interessante, a gente dividiu a linha de portfólio em equipamentos que a gente chama de tablets empresariais de entrada, a linha ultra robusta para ambientes onde você tem necessidade de coleta em campo, onde eu tenho demandas de baterias com mais de 24 horas em operação, preciso de processadores de alta performance, principalmente para operações de projeto e design, né, onde eu preciso rodar um CAD, onde eu preciso rodar sistemas de imagem de alta performance. Então a Zebra tem essa linha que a gente chama de linha L10. Né? Então é um portfólio bem completo, que vai de um tablet empresarial simples a tablets ultra robustos e de ultra processamento. Tá? E quando eu falo de um tablet empresarial, pessoal, tem algumas características que são sempre questionadas para a gente. Por que a gente não usa um tablet consumo, uma coisa mais simples, né? Um tablet empresarial, ele tem alguns conceitos. Quais são eles? Primeiro, robustez, né? Segundo, tela com alto brilho, para usar em campo, assim como os dispositivos. E a questão de autonomia de bateria. Então, todos esses tablets que a gente está mencionando para vocês possuem baterias que podem ser substituídas em campo em tempo real. Então, eu posso trocar essa bateria em operação. Então, eu tenho sim um tablet que vai funcionar 24/7, caso seja necessário. Né? Quando a gente fala de operação em campo, isso é uma demanda que sempre a gente traz em relação aos tablets que a gente trabalha. Tá? Outra tendência grande é a questão de equipamentos vestíveis, né? Então aí a gente vai falar de scanners vestíveis, fones de ouvido para a parte de captura de dados, de voz, né? E uma tendência grande, que são os heads-up display. A Zebra trouxe o primeiro heads-up display do mercado, que é um acessório, pessoal. Ele não é um computador. Então, ele pode se conectar, por exemplo, ao TC57, que eu mencionei para vocês, e trabalhar uma solução de realidade aumentada, de realidade expandida, duplicação de tela, de uma forma simples, com um acessório que é conectado a um dispositivo que você já tem em campo. Então, imagina a preservação de investimento que você está fazendo quando você trabalha com um dispositivo desse. Definiu por um dispositivo Zebra, você tem a possibilidade de trabalhar a realidade aumentada no futuro usando um acessório que vai se conectar àquele dispositivo. Né? Falando de mobilidade, vamos entrar um pouquinho na questão da parte das impressoras, da parte de geração de informação. Né? A Zebra hoje tem a impressora líder do mercado aí de campo, né? Qualquer que seja vertical. E a gente vou falar um pouco da impressora sem falar muito dela, a gente vai falar muito mais da questão de software. Né? Hoje as impressoras Zebra, elas têm uma carga de software muito grande, onde a gente traz soluções, algumas simples, outras mais complexas, para facilitar a operação do dispositivo. Uma delas que é super interessante é o Tap in Pair, né, que um dos grandes desafios que a gente tem em campo é a questão do pareamento. O operador falou, perdeu o pareamento, tem que mandar o equipamento para a TI para ver o que vai acontecer, o software tem que estar desenvolvido para isso. A Zebra tem soluções que permitem que através de um NFC, que vem dentro das impressoras e o seu dispositivo móvel tendo um leitor NFC, eu posso parear essas impressoras de forma automática. Né? Outra questão que a gente trabalha bastante é a questão de gerenciamento. Lembra que eu mencionei para vocês sobre tendências de gerenciamento de dispositivo, eu saber se a minha impressora está funcionando, não está funcionando, meu dispositivo móvel? A Zebra tem uma ferramenta que permite que mesmo que sua impressora esteja conectada via Bluetooth, eu posso usar o seu dispositivo móvel que está conectado na rede celular para gerenciar essa impressora. Tá?
Então, isso é muito importante, por quê? Porque eu começo a trazer conceitos da questão de gestão da impressora, e não só da impressora, mas da questão de gestão de insumo, gestão de bateria, que a gente vai mencionar um pouco à frente, para trazer um aumento de produtividade, né? E quando a gente fala de gestão de bateria, a Zebra hoje tem trazido soluções, né, para o gerenciamento da bateria, não só na questão da carga da bateria, e sim da vida útil da bateria, que é bem importante, né? Eu saber quando que aquela bateria vai entrar em fase de fim de vida, né? A bateria, pessoal, hoje é o ponto principal de uma operação de mobilidade, porque sem bateria eu não tenho mobilidade, né? Então a gente tem muitos clientes que chegam para a gente e falam: meu parque hoje, minha autonomia de campo está em 4 horas, está em 6 horas, né? E como que a gente faz para resolver isso? A gente teria que ter avisado o cliente tem que ter essa informação antes dele chegar nessas 4 horas, né? Então essas soluções que a Zebra traz de gestão de bateria tem como função fazer isso, gerar alertas para vocês, para quando a bateria chegar num nível que vocês definam como aceitável, começar a avisar, ó, a bateria está chegando nesse nível. Por quê? Porque você já começa a planejar a substituição das baterias. Então não é, no qual é o contrário, não é você não é pego de surpresa tendo que trocar 2.000 baterias numa única vez, porque a sua operação de campo está sendo muito impactada pela perda de bateria. Você vai ser avisado disso de acordo com o andamento da vida da bateria. Então você vai conseguir se programar, se planejar melhor, fazer modificação de bateria de um lado para o outro, para atender às suas demandas. Né? E aí, quando eu mencionei a questão das baterias, da gestão das impressoras com foco em bateria, isso hoje é muito mais do que só bateria, tá, pessoal? A gente pode fazer, como a gente está mostrando aqui, deploy de configuração, implementação de segurança nas impressoras, a gente pode fazer leitura dos odômetros das impressoras, e aí você tem uma associação entre odômetro de impressora e troca de cabeça de impressão. Com isso, você começa a ter uma visão de todo o custo que você está tendo em cima de impressoras, né? Bateria, cabeça de impressão, por número de série de máquina. É esse que esse relatório começa a trazer para você. Né? Então, imagina aí uma plataforma de forma centralizada que tem toda uma visão da parte das suas impressoras. Né? E por final, pessoal, o último assunto que a gente vai cobrir dentro do nossa apresentação aqui, toda a parte de soluções de RFD. Né? A tecnologia de identificação por radiofrequência, ela por muito tempo foi considerada tecnologia cara, difícil de implementar. Hoje em dia, a gente já consegue desenhar com os clientes casos de uso onde a tecnologia já está mais provada e onde você consegue um ROI de uma forma muito mais simples de calcular. Né? Tem casos de uso que a gente vai falar, a tecnologia de RFD não serve para isso, né? Mas tem outros casos que ela vai trazer benefícios muito grandes. Né? Acho que o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é o quê? Não vamos entrar em detalhe em nenhuma aplicação, nada disso, a gente vai falar para vocês hoje o que a gente tem visto de soluções de RFD quando a gente fala de operação em campo, seja utility, seja a parte de entrega, seja toda a parte de delivery. Né? A gente tem a questão de partes e peças, né? Eu controlar partes e peças, empregados, né? Funcionários, está vindo uma tendência muito grande voltada à segurança. Vou dar alguns exemplos para vocês. Essa questão da pandemia está gerando demandas do quê? De monitoramento para eu saber se a pessoa que está passando ali, saber todos os funcionários que passaram numa certa região, e saber se algum deles estava contaminado. Então, se ele tiver contaminado, você vai saber as pessoas que passaram ali para você acionar elas. Os ativos de campo, né? Facilitar a parte de inventário de ativo de campo, isso é uma coisa muito utilizada. Gestão de veículos, EPI e EPC, então gestão dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Aí o que? Se a pessoa está saindo com o dispositivo correto, se ela está saindo com todos os itens, se eles estão na data correta, toda a parte de gestão. Né? Então eu estou identificando esses itens para quais aplicação? Visibilidade nível item, gestão de pátios de veículo, né? Se o veículo está saindo no horário correto, voltando no horário correto. Gestão de ativos, TI, EPI e imobiliários na parte interna. Inventário de campo, pessoal. Inventário de campo é uma das aplicações mais críticas que a gente tem dentro das operações
principalmente de utilities, né? Então fazer inventário de relógios, transformadores, todos os itens que são de alto valor agregado, de difícil acesso e que a tecnologia pode facilitar muito a aplicação. Né? E hoje, o que a Zebra pode prover na questão de RFD? Hoje a gente tem um portfólio completo de soluções de RFD, né? Onde eu posso ter desde equipamentos integrados, como equipamentos que se conectam via Bluetooth. Então, um exemplo, o TC57, ele tem um SLED que no futuro, assim mesmo, assim como eu mencionei da questão da realidade aumentada, eu posso prover uma solução de RFD em cima daquele equipamento. Né? Impressoras que geram a identificação, né, que geram a etiqueta de RFD, antenas e leitores fixos, que pode ser instalado em veículos, que pode ser instalado em portais para você fazer o controle, e também as etiquetas de RFD. Né? Então a Zebra tem um portfólio hoje de etiquetas de RFD e tem dos produtos desse portfólio, pessoal, que tem muita ligação com a parte de inventário em campo. Né? Então a Zebra tem hoje etiquetas próprias para aplicação direta no metal, né, que pode ser adesivada direta no metal, e que permite a identificação de um ativo a 10 metros de distância. Né? Então, por que isso é importante? É importante porque quando eu estou falando de uma operação de campo, que eu tenho peças metálicas, e o RFID sempre foi um desafio para a identificação de peças metálicas, e a gente, com essa solução, consegue trazer uma opção de solução para esse tipo de mercado. Então você consegue sim hoje gerar uma etiqueta que pode ser colada diretamente no transformador, diretamente num relógio, em qualquer item metálico, e ele consegue fazer leitura desse item. Tá? Então isso é bem importante, por quê? Porque quando eu estou falando de uma solução de RFD, eu sempre demando do item que eu estou identificando. Então, se aquele item é metálico, ele vai interferir na minha leitura. Então, essa solução aqui, ela consegue trazer para vocês o benefício de permitir eliminar essa necessidade de não consigo identificar um item metálico. Não, é possível fazer esse tipo de identificação hoje em dia. Tá? Então, pessoal, a gente aí cobriu todos os tópicos que a gente queria trazer para vocês, voltado à parte de mobilidade em campo. Né? Aqui tem o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram esclarecer algum item importante. A gente vai responder para vocês. A gente deu uma esticadinha aqui no tempo, né? Estamos quase finalizando aí já a nossa transmissão. Mas qualquer assunto que a gente tenha passado por aqui, vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato com a gente, em contato com a Zebra, em contato com o Animal, que a gente vai trazer para vocês aí as informações que vocês precisam, tá? Eu chamo o Guilherme, se ele quiser fazer mais algum comentário, Guilherme. Bom, pessoal, obrigado aí a todos. Obrigado, Levi. Muito boa live, muito valiosas informações aí que a gente conseguiu transmitir. Vejo grandes clientes aqui que estão nessa live participando e agradeço muito vocês aí por toda essa atenção, tá? O Levi gravou também, depois a gente vai compartilhar com vocês, que vocês possam multiplicar esses conhecimentos aí, que eu tenho certeza que serão bastante valiosos aí para a operação do dia a dia, tá? Muito obrigado mesmo. Levi, eu vi que o Nicolas fez uma pergunta aqui para a gente. Ah, tá. Fala aí, o Guilherme. Vamos lá. Bom dia a todos. Recentemente adquiri 16 impressoras EQ520 para facilitar a configuração das mesmas. Gostaria de utilizar a mesma configuração das anteriores RW420 na linguagem ZPL. Como poderia prosseguir para replicar essas configurações? Ah, tá. Como é uma pergunta bem técnica, gera um e-mail disso aí pra gente, Guilherme, mas tem como a gente fazer isso? Tem a ZQ520, ela tem outras ferramentas ainda até mais avançadas que a RW para replicação de configuração, tá? Então você consegue replicar via driver USB, via servidor, então tem algumas ferramentas que dá pra gente usar. Mas a gente responde isso aí para ele por e-mail. Beleza. Nicolas, eu vou estar te mandando e-mail agora, tá bom? Para a gente poder abrir esse thread junto com o Levi aqui e a gente ajudar nisso aí, junto com a nossa equipe de engenharia também aqui no Animal, tá bom? Beleza, Levi. Tá Muito bom, então? obrigado, muito bom mesmo. O meu e-mail também, pessoal, é guilherme.andrade@animaltecnologia.com.br. Então, qualquer dúvida que tiver, pode compartilhar comigo também, que eu estou sempre em contato com o Levi e a gente vai juntos aí fazendo todo o atendimento com vocês, tá bom, pessoal?
Tá joia então, pessoal. Obrigado aí e até a próxima aí. Até mais. Fechado. Valeu, pessoal.